Olá, meus amigos da NN Net, estamos de volta aqui, né? Hoje não é que eu estou de volta, tem gente voltando depois de um longo e tenebroso passeio, passeando pelas Europa, né? Hoje aqui na bancada de novo, e é uma alegria imensa receber aqui na nossa bancada o doutor Wilmon. Está todo revigorado, tá? Muita energia, né? Que é isso? Tudo bem, doutor? Tudo bem, meu caro presidente, Nilton Moura, professor Bosco, uma boa tarde a todos, quase boa noite, ó, já está caindo ali, e vai vir chuva por aí, daqui a pouco tem chuva aí, não é? Escureceu rápido. Mas foi um afastamento necessário, né, porque eu estava mexendo com a obra, e a obra me consumiu aí quase 45 dias, uma loucura. Estressou, uma loucura. E ainda tem coisa para fazer. Eu tranquei a casa, fechei e fui embora. Voltei e ainda não consegui fazer com que eles recomecem a obra. É pouquinha coisa, mas ficou alguma coisa para trás. Tá bem? Muito obrigado mais uma vez, presidente, pelo convite de estar aqui, professor Bosco, tá bem? E se der um tempinho, vamos falar lá dessa visita que eu fiz ao estado de Benfica, lá em Lisboa. Vai dar tempo, sim. Passei próximo, encostadinho no estádio do esporte, que é bem perto. Quando falaram que era perto, eu pensei que era assim uns 500, 600 metros. Não, mas é 1,5 km mais ou menos. Já viu lá? Lá em Cascais, você foi do Estoril e foi do cassino? Não fui. É o maior cassino da Europa, o senhor não foi? Mas nós passamos próximo aí, perto dele. É bonito demais. Então, passamos perto dele. Tá bem? Tá bem. Mas foi uma viagem boa, viu? Boa, né? Professor, foi. Pesada, desgastante, eu que tive operação, minha mulher e eu que temos problemas de locomoção. Depois Mas foi bom. E aqui do meu lado, o grande professor que já teve lá em Cascais também, né? Cascais. Eu não sei se o meu amigo foi lá no Mercado da Ribeira, lá em Portugal. Ele falou que estava no mercado Lisboa. lá. Não, eu fui no shopping Vasco da Gama. No shopping Vasco da Gama? Vasco da Gama. O melhor bacalhau que eu já comi até hoje foi lá no Argentino, lá o cara sai da Argentina para ir fazer bacalhau lá no shopping Vasco da Gama. Tudo bem? Na tratoria lá do Argentino. Tudo bem, boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui hoje na companhia do ilustre doutor, do nosso presidente, para falar aqui sobre, eu vejo o meu amigo doutor Wilmon chegar tão feliz da Europa, e ó que eu olho o campeonato brasileiro, a seleção brasileira, com o Paquetá e o Edivaldo, e o Bruno Henrique e o Marcelo. Eu falo assim, antes do programa eu estava aqui comentando com ele, está parecendo que a Europa pratica um futebol profissional e nós aqui no Brasil estamos praticando um futebol de várzea. E olha, está complicada a situação do futebol, não só do brasileiro, mas mundial, com relação às manipulações de resultados. E depois que abriram aí o espaço para essas empresas, né? As bets. Chamado aí, de bet, mas de primeiro a gente chamava de jogo do bicho, né? bicho. Casa de aposta. Hoje é casa de aposta, bet, né? E vamos começar a nossa pauta justamente com essa matéria aí, que é bastante complicada e astuciosa, vamos assim dizer. Se eu te dar uma deixa aqui. E preocupante, que é a manipulação. No jogo do bicho vale o que está escrito. Na casa da aposta ninguém sabe. Aí um dia o cara comparou o amigo da onça com os do crime organizado de hoje. Aí o cara falou assim, o amigo da onça não passava de um trombadinha. As casas de aposta
e o jogo do bicho perto das casas de apostas e as bet, o relacionamento é o mesmo. Porque o jogo do bicho tá lá, vale o que está escrito. E o cara paga. As casas de aposta tá valendo o que está escrito? Não sei não, viu? Não sei nem quem ganha. Mas eu vou começar pelo jurídico, né? Lógico. O jurídico. Como que o senhor... E olha aí, eu vou fazer uma pergunta aqui. Assaz capciosa. Como que o senhor vê juridicamente a situação desse pessoal que está envolvido nisso aí? Porque vai ter um final ou vai ter tipo algumas coisas que a gente vê por aí Terminar em que pizza. nunca termina? E quando termina, depois é liberado, volta tudo ao estaca zero. Mas se nós fizermos um apanhado aí, uma retrospectiva, nós vamos ver que no passado recente, alguns envolvidos em manipulação de jogos, eles foram punidos. Pega aquele zagueiro do Santos, o Bauer. Cadê o Bauer? Para onde? O que estava no Fluminense também. O do Fluminense. Então, o Aleph Manga. Respondendo, presidente, a sua indagação, eu diria o seguinte, que primeiro, o STJD, que apurou o caso do Bruno Henrique, arquivou o processo com aquelas justificativas de que o jogador pode, no entender dele, ou por orientação, levar o terceiro cartão amarelo quando tem uma partida seguinte. Isso virou uma rotina no futebol brasileiro. É uma rotina. E que possivelmente o Bruno Henrique tinha feito uso dessa estratégia, porque tinha um jogo, depois desse jogo do Santos, tinha um jogo, me parece, eu não me lembro, professor, mas tinha um jogo importante depois do jogo do Santos aqui, que ele levou o cartão e foi expulso, que ele ficou discutindo com o juiz. Então tem uma coisa muito interessante ali, no fato em si, que você observa o seguinte: depois que ele dá o toquezinho no Soteldo cai, que ele vai, o juiz deu o cartão amarelo e ele ficou reclamando do juiz o tempo todo, o que não é assintosamente daquela forma, é difícil acontecer. O que nos leva a imaginar que ele realmente estava procurando o segundo cartão amarelo para ser expulso. Porque ele podia ter virado as costas e saía normalmente depois do cartão amarelo. Mas ele não fez. Observamos que os colegas dele, do Flamengo, estavam tentando segurar ele. Se sabiam ou não sabiam dessa história, não cabe a nós ou não temos como apurar. Então, resumindo a sua pergunta, para mim, de uma avaliação do ponto de vista de penalidade do que vai acontecer, tudo vai... Um detalhe, o STJD tinha arquivado o caso, o processo, e agora, depois da atuação da Polícia Federal e do Ministério Público, o STJD reabriu o caso. Mesmo considerando aquelas justificativas que o Tribunal Esportivo tinha utilizado para arquivar, eles agora reabriram. Ora, se reabriram, e você observa o seguinte, que é muito difícil, quando eles foram apurar, tinha 98% de aposta em cima daquela atitude ali. Isso é que desconfiou, isso é que levou as autoridades a abrirem aquele processo. A Polícia Federal está, a Polícia do Rio de Janeiro também. Então, respondendo a sua pergunta, presidente, eu diria que, para mim, vai depender do que ficar aprovado. Eu disse no início da minha fala que nós temos antecedentes que foram punidos. Repito aqui, cadê o Bauer? Não sei por onde anda o Bauer.
O Aleph Manga voltou no Curitiba na semana passada. Pois é, Pois é, depois mas- de quanto tempo? Um ano. Um O ano. zagueiro do Fluminense parece que é 1 ano e 6 Pois é. meses. Então, Sim. respondendo a sua pergunta, é o seguinte: vai ter consequência dependendo do que ficar provado pela Polícia Federal, Polícia do Rio de Janeiro e o Ministério Público. Tá bem? E agora com a reabertura do caso pelo Tribunal Desportivo. Então, vamos aguardar. Eu não tenho aqui uma posição, mas tudo indica que se de fato a Polícia Federal conseguir apurar que houve a manipulação com a participação dos seus familiares lá do estado de Minas Gerais, é possível que a coisa pode desandar para outro lado. Só um minutinho. Acho até uma declaração, não sei o que o professor pensa, e você também, presidente, eu acho prematura e fora de contexto a declaração final do Flamengo. Que acredita, ele deveria ir até onde ele foi antes do parágrafo final da nota do Flamengo, que acredita no jogador dele, na isenção. Ele não pode dizer isso. Se ele está dizendo isso, ele pode estar envolvido. Para mim é prematura a posição do Flamengo ao dizer que acredita e defende o jogador. Pode dizer que defende, como ele falou, até o parágrafo anterior da nota estava tudo bem. De repente ele fala que acredita na isenção do jogador. E se o jogador estiver envolvido realmente? E os familiares dele? Não sabemos. Então, tá bom? O meu pensamento é isso. O senhor você falou nos cadê os jogadores que foram punidos? Mas isso aí não existe o cacife, vamos dizer assim. Hoje o Bruno Henrique, com relação a esses aí, é diferenciado, ele está em outro patamar. É outro patamar. O Paquetá está em outro patamar. Diz que o Bruno Henrique falou que esse negócio que ele estava envolvido com a Beth era coisa de quem queria ver o casamento dele pelo fim, né? Que a esposa dele estava desconfiada, mas ela podia ficar tranquila, que ele não tinha nada com a Beth, não, entendeu? Então, para a esposa ficar bastante tranquila. Sobre o Rio de Janeiro, eu, há uns 20 anos atrás, gostava muito de ir ao Rio de Janeiro, passar férias. Eu adoro ali, do posto 1 ao posto 6, eu gostava muito de andar ali naquela praia, correr Inclusive, ali. você contou um caso, um cara lá como é que é o da bandeira lá? Mata não sei quem. É lá? Ou é em São Paulo? Ah, não, lá é no Rio de Janeiro. Aí o que aconteceu? Depois aquela chacina de vigário geral, eu comecei a me afastar do Rio, sabe? Porque eu acho ali no Rio, há uns 5 anos atrás, botaram um general lá, e o general ficou de braço amarrado, cara, eu nunca vi aquilo. Então, quando o STJD exime o Flamengo de queimar vivo 11 crianças, igual foi assassinado lá no Ninho do Urubu, os meninos foram trancados dentro do vagão pegando fogo. Quando o STJD, na época lá das eleições do Vasco, na época lá da Federação Carioca, que o jogador entrava com efeito suspensivo e jogava quando tinha o Caixa d'Água e o Eurico Miranda, quando eu vejo os diretores de algum clube carioca falando alguma coisa, eu fico preocupado. Porque parece assim, cara, que eles são surrealistas, sabe? Parece que tudo que os outros publicam é aquele lance. A imprensa é maledicente. Vem cá.
o Bruno Henrique tinha levado quantos cartões até quase o final do Campeonato Brasileiro? Que foi o terceiro, né? Aonde você viu o Bruno Henrique ser expulso? Eu nunca vi. Cartão amarelo até eu vi. Santos, Que ele toda a recebeu. vida foi um jogador, do ponto de vista de reação dentro de campo, muito comedido. Desde o Santos, muito comedido. Nunca se viu o Bruno Henrique ter atitude assim. Aí depois de absorver o Flamengo, né? Diz que até hoje tem mãe procurando indenização lá no Flamengo que não recebeu. É uma vergonha, né? Mataram o filho da mulher lá e não... O STJD nunca fez nada sobre isso. Em qualquer lugar do mundo o Flamengo iria para a terceira, quarta divisão, até que resolvesse o problema. Porque brigou com a vida de jovens. O STJD, ele nunca entrou numa questão para resolver. Ele sempre entrou para passar pano quente. Então, quando ele, no meu entender, quando ele absorve o Bruno Henrique, aí depois eu observei o lance. Na época eu não tinha observado o lance. O teatro dos jogadores do Flamengo segurando ele. Porque quando eu fiz oficina de teatro e dança, OTD, tem uma coisa que você chama, antes de você entrar em cena, você tem o pré-impulso. Então, o Bruno Henrique dá o pré-impulso já combinado para os jogadores segurar ele, cara. Eu achei muito estranho. Mas é como eu estou falando, né? O futebol brasileiro e essas coisas que estão acontecendo atualmente aí nas bets, eu sou muito ruim assim para falar sobre jogos, que eu não jogo em loteria nenhuma. A única loteria que eu jogava era a loteria esportiva. E o dia que a Polícia Federal pegou a manipulação de jogos através da loteria esportiva, eu nunca mais joguei. Era a única loteria que eu jogava. Porque era só marcar ali, eu fazia um duplo, um triplo e pronto, eu sabia que eu tinha feito. Nas outras loterias, eu não sei qual é a borboleta, é o número da borboleta, eu não sei o número do cachorro, eu não sei o número do burro, não sei nada no jogo do bicho. Nem do macaco? Não, do macaco também não sei. É o 17. Então, é por isso que o Gentil Cardoso falava, deu zebra, né? Porque zebra. Não está no jogo do bicho. Então, para mim, eu estou achando tudo muito estranho. E essa situação do Paquetá, do Luiz Henrique e do Bruno Henrique me deixa mais ainda com a pulga atrás da orelha. O futebol brasileiro está indo por um caminho que depois não tem volta. Lá na China, eu conversando com o Delany, que jogou lá, devido à casa de aposta, o cara bate um escanteio, o jogador que apostou que o time dele vai perder, vai lá e faz o gol contra. E é na China, hein? Tá? Então, não vi nada do futebol brasileiro, daqui uns dias está do mesmo jeito. Pois é. Tem que se botar um freio nisso. Eu concordo com o doutor Wilmo, concordo com você, Bosquim. Eu acho que a realidade é o seguinte: o futebol acabou. Vamos ser sinceros, hoje você vai no campo para ver isso aí, jogador. Você falou em teatro, aí o jogador encosta nele aqui, ele vira 1000 piruletas ali. E daí, tanto mil piruletas que eu não sei se nós estamos gravando o nosso programa agora, eu não sei se é fonte que dedica isso aí, mas que um dos grandes, né, mestres da pirueta rescindiram o contrato dele hoje. Tá querendo rescindir o contrato com o Al Hilal, o Neymar. Tá querendo. O Al Hilal está querendo rescindir o contrato. Mas ele não vai querer, né? Ele não é bobo. É muita grana, né? Pois é, então, passando a régua em cima dessa pauta aqui, o doutor falou muito bem que
inclusive da nota do Flamengo, que teria que esperar mais um pouquinho, também acho, porque enquanto é igual o futebol, é igual os 90 minutos, enquanto o juiz não apita, não acabou o jogo. Enquanto tem bambu, tem flecha. Enquanto tem fumaça, tem fogo ali. Mas só botar mais uma coisinha aqui, né? Eu achei muito engraçado, porque o doutor aqui é um homem da lei, né? Que conhece o Código Civil. Do filho lá da Georgina, né? Marcos Braz, reclamar que a Polícia Federal não devia ter feito as prisões lá, o recolhimento de documentos. A busca e apreensão. Busca e apreensão a mando do Ministério Público, nas vésperas de uma final com o Atlético Mineiro. E daí? Como se a justiça tivesse que esperar, né? E eu falo isso, sempre falei nas minhas aulas, dos meus atletas. Você pode enganar a polícia, pode enganar a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Municipal, mas nunca você vai fugir da lei, cara. Nunca. Pode demorar o tempo que for, que você vai ter que prestar conta. Aí eu achei muita graça do Marcos Braz, ele deu uma de Eurico Miranda quando os caras botavam, os defuntos botavam nele. Professor, já que você está tocando nesse assunto, futebol, eu ia chegar lá, futebol está acabado. Qual o esporte hoje, mundial, brasileiro, que a gente ainda pode acreditar? Vôlei, futsal, o basquete eu acho que é o mais difícil, né, de ter manipulação. Eu sei que aqueles campeonatos americanos lá, né, NFL, NBA, futebol, o futebol americano, né, que tem o soccer, o rugby e o futebol, né? O rugby, eu sei que ali o cara passa por cima do outro, não tem acordo. Futebol americano, NBA e NFL também, eu acho que já o beisebol, há histórias de beisebol, golfe, há histórias de vender resultado, por causa de bolsa de aposta, etc, etc. No Brasil, eu sei que a NBB foi uma boa coisa para o esporte brasileiro. A Liga de Vôlei é uma ótima gestão do esporte brasileiro. O futsal também tem uma liga muito forte. E as outras ligas, né, judô, natação, vivem com problema na hora das Olimpíadas, porque sempre tem algum bafafá. Eu sei que o NBB, o vôlei e o futsal estão indo bem. Agora, volto a falar, a seleção brasileira, com o Edinaldo e o Paquetá, doutor, algum tipo um estilo de futebol hoje que a gente pode assegurar que não está tendo manipulação? Não, eu acho que a gente não pode generalizar o que aconteceu lá com o Paquetá, com aquele grupo do Bauerman, o jogador do Fluminense. Até aqui no Distrito Federal, aí nesses jogos aí, parece que teve problema. Pois é, eu acho que a gente não deve generalizar e atacar pontualmente aquilo que de fato acontece, professor e presidente. Eu penso assim, porque se nós ficarmos pensando que toda partida de futebol, hoje tem Cruzeiro e Flamengo. Hoje tem Cruzeiro e Flamengo. E tem também eu fico pensando. Podia botar um árbitro lá. Hoje tem Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Viu? Podia botar lá no Cruzeiro e Flamengo, né? Um árbitro paranaense para ele expulsar o goleiro, expulsar os titulares do Flamengo, igual
Pois o árbitro é. paulista fez com o Fluminense, tirou 5 do jogo contra o Inter. Então, Newton, respondendo a sua pergunta, eu não acredito hoje mais no futebol como nós acreditávamos no passado, alguns anos atrás. Amadorismo, né? Alguns anos atrás. Porque nós vemos tantas coisas mal feitas dentro e fora de campo que a gente acaba, se nós formos levar por esse lado, aí nós não vamos mais ver futebol, não vamos mais assistir na televisão, não vamos mais aos estádios. Então eu prefiro, aconteceu, ou supõe-se que aconteceu alguma coisa, apura. Bota as autoridades responsáveis, tanto as autoridades esportivas ou desportivas, quanto as autoridades judiciárias. A Polícia Federal, se o ocorrido foi no âmbito federal, Polícia Estadual, Ministério Público, eles estão aí para isso e ganham muito bem para isso, para apurar, apura e pune. Por quê? Não adianta, eu não tenho uma outra convicção do que eu vou dizer aqui para vocês, porque toda punição, eu aprendi na faculdade e aprendi durante os meus anos de trabalho da advocacia, ela tem o caráter punitivo E educativo. Ah, mas prende uma pessoa de 19 anos junto com outro. É uma consequência. Saiu na chuva, vai se molhar. Ninguém é bonzinho para não ir parar lá dentro. Lá dentro. Me lembro como se fosse hoje, quando era estudante de Direito, já num dos últimos semestres, um professor de Direito Penal nos levou para fazer uma visita a Papuda. Antes tinha lá um centro, que eu estou tentando me recordar o nome, que o detento primeiro passava por lá. E ele é maior do que essa chácara aqui do Zezinho, de comprimento. E tinha as grades assim, que tinha um corredor entre uma parede aqui fora e a grade das salas de detenção. Nós passávamos ali, nesse corredor, que era mais ou menos na largura daqui na câmera, assim, ó, o corredor, não tinha uma pessoa, um detento que dissesse a você que ele era culpado. Não, que ele era culpado. Sabe o que eles falavam? Me tira daqui, doutor. Não, todos. Me tira daqui, doutor. Me tira daqui. Eu não fiz nada, eu não fiz... Tudo santinho. Tudo santinho. Então, eu tenho isso na minha cabeça e a vida dentro da advocacia, quer seja no direito penal, que eu fiz pouco, e as outras áreas do direito, depende da história que a vítima conta. A vítima ou o autor. Sempre ele quer ter razão. É por isso que existe a existência do juiz e da promotoria. É por isso que existe. Tanto na área penal, quanto na área de família e quanto à área dos direitos indisponíveis, de um modo geral, incluindo o direito público, que é indisponível. Por isso é que existe, para ter a balança daquilo que um fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala. Porque cada um tem a sua história que ele julga ser a verdadeira. Então, eu acho o seguinte, apurou, pronto, não é só indícios não, apurou, constatou, pune da forma como a lei prevê. Ou prende, se a lei manda prender, ou dá um outro tipo de punição previsto na lei. Pois é, meu amigo, então passando a régua aí nessa pauta aí de manipulação, agora vamos entrar na seleção brasileira do Dorival Júnior. E aí, doutor? E meu amigo Bosquinho, gostaram
da convocação aí do Dorival. Inclusive, antes de falar um negócio da convocação, eu queria perguntar para os dois. Eles, numa época não muito longe aí, o Abel Ferreira falou sobre o Hendrick, que ele tinha que, né, o pessoal estava enchendo a bola dele demais, e que ele já estava, e que não podia até atrapalhar o menino. Ele tinha que ir para Disneylândia primeiro. Estou com o relator. E aí, com o relator, e agora, Abel Ferreira. e agora eles estão gelando o Hendrick, ou está mostrando para ele, ó, não é assim, vai devagar, porque senão tem que comer muito sal e levar muita pancada. Prato de farinha pura. Os dois. Quem quiser responder primeiro, professor, manda bala. A experiência que eu tive como treinador de base e como treinador principal é o seguinte: tem jogador que amadurece com 16 anos. E tem jogador com a idade do Neymar, com 32 anos, que ainda tem 13 anos. Então, cada caso é um caso. Não me parece o caso do Hendrick, mas a mudança na vida dele foi muito grande, de um filho de servidores de limpeza com um atleta vendido ao Barcelona, ganhando aí ao Real Madrid. Ao Real Madrid. Quem foi vendido ao Barcelona foi o Atlético Paranaense. Aí é muita coisa na cabeça do menino, ele continua treinando, o treinador lá tem dia que bota ele, tem dia que não bota, toda vez que ele entra ele vai lá, belisca, faz um golzinho. É a mesma história do Zico no Flamengo, de alguns jogadores que passaram pela base e subiram. Essa oscilação é necessária. Então, na minha opinião, o Hendrick é um grande jogador. Se ele vai ser um segundo Romário ou Reinaldo, aí só o tempo dirá. Agora, o que eu achei engraçado foi o Jorge Jesus querer dar pitaco no time do Dorival Júnior. Que o Dorival Júnior está perdido, a gente sabe. Porque eu falo uma coisa, minha experiência como treinador me diz o seguinte: você entrar num time que está arrumado é a melhor coisa do mundo. Você pegar um time para você montar um grupo e arrumar igual o Dorival pegou, depois de Ramon, Dunga, Diniz, Filipão e Tite, você tem que passar a régua ali e começar tudo de novo. Então, o Dorival está indo por tentativa e erro. O que não é a melhor opção para você fazer qualquer coisa é método científico. Igual quando o doutor falou ali, pontualmente você pune e dá a sanção da lei. Então, quando você mexe no time de futebol e que você está reorganizando o time de futebol, o Diniz e o Dorival Júnior estão reorganizando a seleção brasileira depois do período de 8 anos de Tite. É muito complicado, ele ainda está meio perdido, e não é só porque é o Dorival Júnior, não. Qualquer um que entrasse lá estaria com a mesma dificuldade dele, porque é uma renovação geral. Então, o senhor Jorge Jesus se achou no direito de dar opinião sobre a convocação. E sobre convocar Neymar, eu acho que o Neymar, se o ano que vem ele fizer uma temporada regular, ele tem futebol para jogar ali no meio e melhorar o time. Porque o Neymar é melhor do que o Paquetá, né? O Neymar é melhor do que o Gerson ali no setor de criação. O Gerson, para mim, seria um grande segundo volante. Igual o Gerson Canhotinha de Ouro. Você bota um volante ali para jogar com o Gerson, um volante que tem saída de bola e tem chegada na área, os dois vão fazer chover. O Neymar tem vaga ali naquele meio de campo se você fizer um sistema com losango ou com 4-4-2. Ele joga em qualquer desses sistemas. Então, a dificuldade que o Dorival Júnior tem, qualquer treinador que pegasse a seleção brasileira teria. Mas o Dorival cometeu um pequeno deslize aí. Ele falou que não convoca
jogador que está na reserva no seu time. Ele convocou um lá do Benfica, né? É aquele. Não estava na reserva. Tava, É tava na Abner? reserva. Não, é um nome, esse meio advance, é um nome assim. Tava. Ô, Dorival. E eu não me lembrei lá, porque senão eu teria procurado essa história lá. Tem que ver quem é o empresário dele. Olha aqui, ó. Goleiros, Bento, Vamos lá. Ederson e Alisson. o Everson. Ah, é? O Deixaram Everton do Palmeiras. o Alisson ficou. O Alisson tá na geladeira. Tá, vamos lá. Boa? Bom, Boa pedida. Eu fico ainda com o Ederson. Ele vai goleiro ser o muito titular, seguro. né? eu acho que quem tinha que ser convocado aí era aquele goleiro do Corinthians agora. Pegou até pensamento contra o... Aquele menino novo, né? Hugo, Ele é né? novo, é Hugo, né? É Hugo, é isso aí. Laterais, Danilo, Não, corta. Wanderson. Não é esse o Wanderson? Não é esse não. Esse aqui é lá do Mônaco. Mônaco. O Abner, do Lyon, Guilherme Arana, do Para Atlético. mim, não está mostrando na seleção. É para ir falando? Pode ir ou fica falando. O calado? do Botafogo Olha, é tem a melhor bondade. do que ele. Tá? Para mim, Guilherme Arana jogava uma barbaridade. Depois que machucou, não no voltou. time do Atlético. Quando chegou na seleção, não disse Não, o que veio. mas foi depois que machucou. Pois né? mas aí eu não sei. Mas no Atlético O do- ainda está jogando. O do um pouco. Botafogo, que ficou fora da Copa, é melhor do que ele. Pois é. Vai. Os zagueiros, Hum. Éder Militão, Bom, o Gabriel Magalhães, horrível. o Marquinhos, Bom, Murilo, Murilo bom. Tirando o Gabriel Magalhães aí, que é horroroso, não acerta um passo daquele na câmera. Os outros na câmera. mas outros, ontem no Real lá, o Militão, É. que perdeu um gol lá, que eu vou te contar. mas ele é zagueiro. O Éder Militão? Mas aliás, zagueiro pode perder gol. aí, o que ele estava fazendo lá na frente, então, querendo marcar gol? Atacante. E aquele, Os narradores aquele costumam dizer o seguinte: isso aí não é bola para zagueiro. como é que é lá o nome do... Kylian, Mebapeca. ele está aí atrapalhando lá o Real vai. Madrid. Vamos embora aqui, deixa pra lá. Perdeu 3 gols assim com o Vinícius, colocou ele lá na... Faz. Vamos seguindo. Vamos lá. Meio-campistas, André, Do Fluminense, que era do Fluminense, né? Andréas Pereira, Bom, o Bruno Guimarães, bom, Gerson, bom. Bom, Lucas Paquetá, Não acredito. deveria estar de fora. Lucas Paquetá, Rafinha, Bom, são os meio-campistas. Com exceção aí do Paquetá, eu não sei o que as pessoas acham naquele jogador. Pessoa, eu não Paquetá. sei. Tem Paquetá, alguma empresa, coisa não sei. esquisita Tem, no Paquetá. tem. Bora. As más línguas estão falando que ele está patrocinando a seleção. Sei. Algumas coisas que surgem por aí, mas que são, pode ser fake news, pode ter, onde tem fumaça, Não cabe, não cabe. Vamos seguir. Agora os atacantes, Estevão, Bom, Igor Jesus, ótimo esse menino, bom. Luiz Henrique, espetacular. Muito bom. Vai queimar sua língua, hein? Ô, presidente. Vai, Vai agora queimar mesmo sua eu vou língua, falar hein? sobre isso. O Rodrigo, Bom, Rodrigo, o Savinho não. Não, eu não acho. e o Vinícius Júnior, que retorna. Eu, no lugar do Savinho aí, eu levaria outro jogador. Levaria o Hendrick, apesar de estar lá na... Não, também não. Também não. Eu levaria um centroavante reserva pro Igor, que o Brasil não tem centroavante reserva. Isso aí. Só não pode levar aqueles... Eu fico preocupado de falar determinadas coisas. Eu levaria aquele jogador do Cruzeiro lá, o 10, no lugar do Cara, eu levaria até o Sabia. Davidson, lá do Atlético, tá Não, jogando não. uma barbaridade. o Não atrapalha, não. escuta, o americano,
ele tem um negócio do jogador para jogar nos Estados Unidos, ele tem que ter uma coisa chamada sex appeal. Não sei se vocês... A tradução, ele tem que ser aquele cara traduz que eu entendi outra coisa, sex appeal, É. sex appeal, eu entendi sex appeal. Ele tem que ter aquela presença de câmera, tal. O Davidson, ele tem a conduta, não tem nada contra o Davidson. Acho ele parece aqueles trombadinhas do morro lá do Borel, entendeu? A postura dele é muito ruim, cara. Infelizmente, eu acho ele um bom jogador, mas eu não levaria ele. Mas eu vou te falar um negócio, isso é estratégia do Davidson. Ah! Você sabe por quê? Ele irrita o adversário. Ah. E qual que é Mas num momento de loucura ele pode acabar Não, com a tudo Copa bem, do Mundo. tudo bem, mas que ele irrita o adversário, ele irrita. E isso é importante, num jogo importante, o cara dá uma porretada nele. tinha Já esse- foi. Tinha esses jogadores, era César Maluco, Caio Cambalhota. É. Esse tipo de jogador nunca deu em nada. Albin Pernambuquinho, entendeu? Todos eles. É só alegria. Não, é aquele cara, porque no meio do futebol cabe, mas no basquete não cabe, no vôlei não cabe, no futsal não cabe, tá entendendo? Mas o doutor brincou aqui que o Botafogo vai queimar minha língua. Parece. E eu falei hoje Parece. no Rolando a Bola, não Eu sei vi, se você eu assistiu. vi. Falei, infelizmente eu já estou quase jogando a toalha, viu? Viu? Mas a convocação do Dorival é boa. É boa. Não, Ele só boa. tem uns 3 caras aí que eu discordo totalmente. Não, vamos Savinho, Paquetá e aquele outro. O goleiro. professor. Não, o goleiro. Os Bento 3 é um goleiros, grande o Hugo é melhor do que os 3. É. Não, o Bento é um grande goleiro. O Manhuca é melhor do que os 3. O Ederson é um grande goleiro. Os Já 3 provou aqui isso. é melhor do que o Alisson. Isso aí, É. sem sombra de Agora, dúvida. eu ia dizer o Mas seguinte, eu acho que apesar da idade, tem um aqui, eu não vou falar qual deles aqui, mas o Fábio é melhor. Não, o Fábio, o último jogo do Fábio pelo Fluminense foi uma tragédia. Não, mas é isso aí, porque a gente até pensa nas manipulações. No final do jogo cometeu um pênalti. Às vezes eu queria fazer- penso. Lembra quando o doutor não estava aqui, não estava quando eu falei que aquele gol que o Felipe Melo entregou pro Botafogo? Ah, foi. Não, eu estava. Então, às vezes eu penso assim É. que Marcelo, Fábio, o Thiago não, mas o Felipe Melo, eles estavam doidinhos para derrubar o Mano. Eu Porque também acho. eles mandavam no time na época do Diniz, e olha que o Mano Entrou, chegou, acabou. botou todo mundo no banco. Eu quero 2 assuntos. O primeiro, não vi quais as justificativas adotadas pelo Dorival Júnior para a não convocação do Ender. Não vi. Falou que não convoca quem está no banco. Lá no time onde joga? Ele só tá Por que jogando- convocou das outras vezes aí, passadas? Ele só está não jogando convocou não, agora? mas aí era Mas pelo- ele está certo, pelo isso é uma campeonato maneira que ele de fez no fazer o Brasil. menino crescer. Então, eu tenho um ponto de vista. É um grande jogador, mas particularmente Você tem que crescer. eu não gosto, não é que eu não gosto, eu não aprovo a conduta do Ender. E vou começar. Wilmon, você é preconceituoso. Não é preconceito não. Mas ele tem alguma coisa meio marrenta. O Ele Romário tem. também tinha. O Não, Romário sim, também mas, tinha. não era igual. A primeira coisa que ele faz é jogar com a camisa levantada aqui para cima. Aquilo ali. Mas todo menino gosta de fazer isso. Não, aquilo ali é marrento. É marrento. Ele Todo não tem- menino ele não juvenil tem, gosta de Ele fazer não isso. tem futebol, e nem precisa daquilo ali para ele apresentar o futebol dele, Newton e professor. Não Sim, é? sim. Tá bem? Sim, mas é Então, que nem nós estamos falando, o menino tem 18 anos. não, mas Tá Pelé não foi aprendendo. assim. Mas é o que eu tô Ronaldinho, falando. Mas a Fenômeno época- não foi assim. Mas lá sim. na época do Não é o Pelé, que eu estou falando. Você conhece, trabalhando com menino, você conhece menino de 15 anos que já é um homem. O Neymar com 32 anos é um moleque, cara. Você Então- viu o que o Felipe Luiz falou pro Gabriel? Eu tô mandando, vem pra cá, seu moleque. Entendeu? Porque o cara tem comportamento de moleque na hora do treino, entendeu, cara? Então, ter eu briga, tenho essa minha reserva em relação ao Hendrick.
Vai parece, ser um grande jogador. Parece que ele já chegou no Real Madrid, ou na primeira convocação da seleção brasileira, ainda no Palmeiras, mas já com aquele ar de que Acha eu que sou ele bam aqui. Isso é que Vai, o Abel eu sou falou. bam, Isso é bam, que o bam. Abel falou. Pois A é. imprensa está enchendo a bola demais desse Mas menino. não é só a Ele imprensa, tem que Milton, crescer. presidente, não é só a Empresário. imprensa. Você Todo sabe que- mundo, empresário, técnico, a torcida, Ei, tudo. Hoje, a gente estava criticando aqui as bet, né? Até que eu quero falar para a família do Bruno Henrique que esse negócio de bet não existe. Isso aí é fake news. O Bruno Henrique não tem outra mulher fora de casa. Pode ficar tranquilo. Tá? Esse negócio de bet é igual às firmas que tem grupo de jogadores, entendeu? Lembra quando o Vanderlei Luxemburgo convocava um grupo que tudo era da firma dele? Você lembra disso? Inclusive, por causa disso que ele saiu da seleção. Então, os empresários fazem firmas que têm determinados jogadores. É igual quando você consegue um patrocínio do Nike. Você acha que é fácil conseguir um patrocínio do Nike, um tenista daquele, usar um tenista, eu estou falando, Nike, Ubro, Yves Saint Laurent? Você conseguiu um patrocínio daquilo ali é milhões, cara. Pô, tô custando arrumar um patrocínio com meu amigo Maluí. Meu amigo Maluí, manda mais um pix aí pra nós. Uma outra coisa, em relação aos novatos, que eu já falei aqui no Tribuno, nós já falamos, eu falei, para mim, não tem essa história de que o treinador, eu preciso ter paciência com os meninos. Paciência é coisa nenhuma. Tem que ter paciência no Convocou, clube. bota para jogar. Só não coloca para jogar se de fato tem outros que são melhores do que aquele que foi convocado. Essa história, todo mundo tem que ter, a torcida tem que ter paciência com, não é? Ali a seleção é os melhores. Pronto, acabou. Convocou, põe para jogar. Põe para jogar. Nessa hora não aí, deu, bota no banco, põe outro. Nessa hora aí eu estou com o Ancelotti lá, com o Mano Menezes e mais outros técnicos aí, que é o seguinte, fora da seleção, tem que unir e tem que ensinar a crescer, né? Agora na seleção não é lugar de brincar, não, De experiência. fazer experiência, não. A pessoa, quando convocar alguém, por isso que o Jorge Jesus quis entrar no meio lá, porque tem um jogador lá que ele acha que é melhor que todos. Como é que esse jogador está fora da seleção? Isso é problema seu, Jorge Jesus. Quem está no comando é o DJ. Dorival Júnior. Ele que sabe, que ele tem uma equipe que está vendo acompanhando, o que está acompanhando. Então eu sou Como é que contra. tá a nossa pauta aí? Só falta acabou. agora. Não. Só falta o Marcelo. Tem Marcelo ainda. Marcelo, Eu quero dar uma palhinha sobre Eu Não, também mas quero antes do Marcelo, nós vamos encerrar com a pauta do Marcelo. O que é que o senhor fala aí Do Benfica. deixa eu ver eu sei que o senhor tem 3 minutos. Dá para nós mostrar aqui a foto aqui do Beleza, não do assim, tá? rapaz, você também é só essa aqui, olha. É capa de revista, capa da antiga Manchete, ó. Olha aí, meu amigo. Não é para qualquer um, não, né? Então, É doutor Wilmo Alves, que é lá de Taquaral, pisando Em solo português. solo português. Português não, lusitano. E Nos olha 500 a anos banca. de Camões. Olha o Os jeitão 500 dele anos aqui, de ó. Camões. Essa O foto aí. crachá e tudo. Cadê o crachá? Tá aqui, ó. Não, tá não. É, O crachá tá não. você tem que devolver. É. O crachá devolve na saída. Carrega Benfica. Isso. Parabéns, doutor. Obrigado. Ficou bonito, ficou bonito. Falando rapidinho. Isso. O que resulta, o que resulta nisso aqui? Na hora que você chega, a entrada para um tour no estádio do Benfica, e tem um detalhe, né? O nome não é Sporting, é Esporte, Lisboa e Benfica.
e Benfica. O outro lá é Sporting. Sporting. E esse não. Então, dito isso, na hora que você chega, tem um balcão enorme aqui assim, onde. E antes tem uma loja também enorme do Benfica. Eu andei pela loja com a minha filha e a minha mulher, e elas depois ficaram lá e eu fui para o balcão para comprar o meu ingresso, para visitar o... E aconteceu uma coisa interessante. Eu levei as minhas 2 carteiras credenciais brasileiras, uma nacional, que era da Abraço, e a outra daqui. Aí levei, e o rapaz que me atendeu, um alto, português alto, eu falei, olha, eu sou brasileiro, sou comentarista de futebol no Brasil, e tenho essas 2 credenciais, uma nacional e a outra é de Brasília, onde moro. Do estado. Aí ele falou, um momento, por favor. Aí pegou aquilo lá e foi lá falar com alguém lá dentro. Acho que era uma chefa dele, sei lá. Daqui a pouco ele voltou com as minhas credenciais e disse o seguinte, ó, nós não podemos te dar a isenção de visitar o estádio com base na sua credencial brasileira. Mas nós vamos te dar o desconto. Aí me deu um desconto, eram 18 euros e eu paguei 10,5 euros. Já melhorou, já ganhou aí quase 60 reais. Pois é. E aí, quando você compra, tem um local de entrada. Olha, é um negócio impressionante. Cada esquina daquele estádio tem uma pessoa para te indicar por onde você tem que ir. Então, na hora que eu peguei No Mané Garrincha não tem isso não. Nada, tem nada. Na hora que eu peguei e saí, eu fui abordado por um cara moreno, assim, tocuto, alto, de barba, né? Esse era da Ilha da Madeira. Aí disse, por favor, senhor, uma foto. Aí na hora que eu cheguei em frente à câmera, para ele bater a foto, ele falou, cruza os braços. Aí eu cruzei os braços. Eu estou pensando que é uma foto que fica de, sei lá, de alguém que vai visitar o estádio, né? Aí terminou, e eu saí. Por onde entra? Aí foram me indicando. Passa por aqui, passa por ali, e vai. Eu falei, como eu chego no gramado? Pode ir, não sei aonde. Rapaz, você passa, parecido, guardadas as devidas proporções, no segundo anel aqui, do Estádio Nacional, você tem uma área atrás bem ampla, não é? Do segundo anel, de baixo para cima ali, que é enorme. Lá é mais ou menos daqui nessa pilastra aí. Você olha pelo lado de dentro, só é restaurante, rapaz. E as pessoas almoçando lá dentro. E foi, roda, entra por aqui, sai ali, foi não sei o quê. Aí subi, fui até em cima e eu fiz aquelas imagens, né? Eu cheguei a mandar para vocês as imagens todas, falando o que era, de onde era. E aí acabei levando um puxão de orelha do presidente de que eu devia gravar sempre com o telefone na horizontal. Até aí tudo bem. Só que ele achou de dizer a mim o seguinte, é só o senhor virar o telefone. É só o senhor virar o telefone. Aí eu respondi para ele depois que normalmente 90% das imagens elas estão em pé. Não é assim? Inclusive de polícia na rua, tá tudo em pé. Mas eu achei interessante, foi o presidente dizer, é só o senhor virar o telefone. Não precisa mexer em nada, é só fazer isso. Bom, e aí, e vai, eu fui até o vestiário dos 2 times. Um detalhe, o vestiário é muito parecido, os daqui, que eu já fui, muito parecido com o vestiário do Benfica, do visitante. Porque o vestiário do Benfica, você não tem acesso lá dentro dele. Você chega mais próximo naquelas plantas ali, olha, aí tem uma correntinha vermelha assim, que impede a passagem para você chegar lá no vestiário. Mas eu vi o vestiário, a entrada do vestiário, tem uma sala de aquecimento parecida, a mesma coisa daqui. Foi o lugar que eu achei mais parecido com os estádios brasileiros, por onde eu já passei, foram aqueles 2 setores. O resto, olha, é um banho.
é um banho. Lá no estado do Estoril, a gente chegou, como a gente ia fazer a final da Copa África, tinha as banheiras. Pois é. Então Tá, aí. bom, aí, para chegar no campo, o senhor não pode. Tem uma moça lá em cima, tem uma moça embaixo, aí você vai. Tinha mais gente visitando o estádio. Veja o que eu encontrei, que eu nunca tinha visto. Parentes meus, meu neto, por exemplo, que esteve lá, mas ele não entrou no Benfica, no estádio do Benfica, agora, recente. O que eu encontrei lá? Eu nunca tinha visto. O símbolo do Benfica é uma águia enorme, parecida com a da Portela. Enorme. Lá fora, fica lá fora. Só que quando você chega lá na beira do campo, tem duas águias quase vivas, quase do tamanho disso aqui lá. Um cercadinho lá. As duas águias. Fica lá comendo alguma coisa, que tanto de gente olhando as águias. Depois eu fiquei sabendo. Dia de jogo solta elas. Solta, diz que tem uma pessoa só para cuidar daquelas águias. É porque elas são treinadas igual o gavião. Pois é. O falcão. Elas são treinadas igual o Viu, falcão. Nilton? Então, uma coisa muito interessante. Olha, do ponto de vista de conhecimento, fantástico. Não tem, eu não tive a oportunidade de ver nenhuma partida, porque não deu tempo, não dava tempo. Queria ir à cidade do Porto, não consegui em razão do tempo também. Mas culturalmente é muito bom. Além, o professor conhece Lisboa. Lisboa, você anda cidades. Lisboa e tudo. Então, Tudo. As tudo. calçadas Isso limpinhas, aqui, viu? ó, é isso aqui. Tá bom. Conhece Roma, não? Conhece? Não. Roma. Pretendo conhecer. É uma cidade caríssima e tem que ir preparado para subir rampa e degrau, escadaria. Ficamos próximos ao Vaticano, bem pertinho do Vaticano. O Vaticano um pouco mais lá em cima e a gente mais aqui embaixo. Mas assim, daqui mais ou menos na saída, um pouco mais do que na saída aqui da chácara do Zezinho. Então, amigos, foi isso. Alguma coisa me chamou a atenção, né? O campeonato, eu mandei isso no campeonato português, são 18 equipes, não são 20, e as temporadas começam no ano anterior e vai no outro. Eu falei isso também na minha matéria. Começa no ano anterior, 2024, termina em 2025. E aí o campeonato italiano já são 20 equipes. Com uma particularidade, quando você pega a classificação, a gente não tem na classificação, pode até olhar aí, não tem a quantidade de pontos, tem a primeira, segunda, terceira e tal, e quantos jogos já realizou, mas não tem o número de pontos que cada equipe tem. Okay? Então, o italiano, por exemplo, todos nós já sabemos que o Napoli era, até semana passada, o líder da competição do campeonato italiano, revivendo, segundo os italianos falam lá, taxistas, né, gente de comércio, Uber. Depois da era Maradona, teve 2013, 2014, me parece, que o Napoli teve um desempenho parecido com aquele da época de Maradona. E agora, revivendo a mesma situação de 2013, 2014. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, do ponto de vista de futebol, é que teve uma partida, eu vi um pedaço da partida, depois vi os gols lá. Vocês devem ter visto aqui uma partida entre a Inter de Milão, jogando em Milão, e o Juventus. 4-4. Um show de gols. Mas gols assim, professor, muito bem trabalhados, que vinham do meio de campo, passava pela intermediária, chegava no círculo na meia-lua. E olha, era uma coisa incrível, 4-4. Eu acho interessante que tanto o futebol italiano quanto o futebol inglês, que jogavam à base de retranca e chuveirinho na área, hoje puseram a bola no chão e fazem espetáculo. Muito veloz. 3-3, 4-4, entendeu? Isso é futebol. Não tive, só para concluir, presidente, eu gostaria, eu fiz uma pesquisa e eu não sabia, o que eu vou dizer aqui agora é o seguinte: existe um estádio, ele fica um pouquinho assim, meio afastado de Roma, mas é perto. Muitas árvores próximas assim, espécie de uma baixada. É o Estádio Olímpico de Roma. E é onde a Lazio e a Roma
Manda você joga. Eles não têm estádio para jogos como tem o Atlético, né? O time brasileiro, São Estádio Paulo. Tudo. Então eles próprio, mandam né? os jogos lá naquele estádio olímpico. Isso é Muito importante, bonito, né? muito bonito o estádio. Eu queria ir lá, mas o tempo não deu, porque o meu filho gosta muito de museu, igreja, eu também fui em muitas igrejas, na Capela Sistina, fomos aonde é escolhido o Papa, é uma coisa bem interessante. Eu pensava que era um espaço enorme, né? Não é nada. A Capela Sistina é pequena, ela vai daqui lá assim, ó. Aí eu falei com o professor, mas onde os bispos ficam sentados? Não, eles arrumam isso aqui, botam cadeira para os bispos sentarem para fazer A nave é pequena. Né? e fazer a eleição da escolha de Papa. Essa foi a viagem aí do doutor Wilmo, Então. que trouxe aí para nós tantas coisas boas, né? E eu fico imaginando o filme que passou na cabeça dele. Como essa agora aqui, voltando aqui para nós encerrar o nosso programa, nós já estamos com 10 minutos além. Eu quero dizer Nós duas estamos- coisinhas. 1 minuto, doutor. Duas coisinhas. Lisboa, que o professor já foi, é uma cidade maravilhosa, é uma coisa muito boa, é uma cidade assim, solta, que você anda pela cidade, as coisas não são tão caras, se você leva euro suficiente para gastar, você vai comer muito bacalhau ao forno, tá? Com batata ao burro, eles pegam a batata, assam, né? E aí dá uma amassada na bicha, assim eles chamam batata ao burro. Já Roma é a cidade da cultura, aquilo sim, é cultural. Bom, ok? Caríssima, inclusive, muito mais cara do que Lisboa. Mas faz parte daquilo que você vai usufruir. Exatamente. Bom, encerrando o nosso programa, eu queria só uma opinião dos dois. Marcelo, Não dá para arrogante, interromper aí um pouquinho, não? arrogante ou Como a gente já está com o tempo estourado, eu vou deixar o Marcelo para o meu convidado que eu vou trazer na sexta-feira para falar sobre treinamento. Ele jogou 6 anos na Liga de Futsal Prata da Espanha e quando ele ia ser contratado para a Liga Ouro, ele veio embora para o Brasil. Eu tenho um posicionamento, rapidinho, 1 minuto. Para mim, Marcelo, sou fã do Marcelo. Se fizermos uma comparação, e eu já fiz isso, essa comparação entre ele e Roberto Carlos, eu acho, por exemplo, há 2 características marcantes do Roberto Carlos em relação ao Marcelo. Primeiro, a marcação. O Roberto Carlos era melhor do que a do Marcelo. Segundo, o chute do Roberto Carlos era melhor. Agora, o Marcelo foi um dos maiores jogadores lateral esquerdo que eu vi jogar, viu, professor? Bem? Eu também. E eu acho que o Fluminense fez um investimento muito bom ao trazer o Marcelo. Eu ouvi um comentário de um torcedor flamenguista de que, e aí o professor vai me dizer se eu tenho razão ou não, é de que o Marcelo tinha o hábito de criticar a torcida do Fluminense, fazer determinados comentários a respeito do Fluminense que eu não sabia. Eu tinha sempre que era um jogador de caráter. Ok? subiu a cabeça? Hoje eu não vou falar nada sobre o Marcelo, não, que eu ainda espero até sexta-feira, que pode sair alguma coisa aí ainda. Tá bom. Então, Só para... Peraí. O meu apartamento no Rio de Janeiro, na rua Buarque de Macedo, que vem da Praia do Flamengo, entra e vai sair lá próximo ao Palácio do Catete, tem um hotel que chama Único. Estava bem em frente do meu apartamento. E mais para cá um pouquinho tem o Hotel Rondônia. Pois bem, ali tinha um Fusca embaixo, todo já encostado ali, cheio de folha. De quem era aquele Fusca? Lembra da convocação do Marcelo,
que o avô dele morreu, e ele deu uma declaração, e ele foi para a seleção e jogou. Lembra-se disso? Ele sempre falava, aquele Fusca ali, que era meu vizinho, era do vô Pedro, que era o avô do Marcelo, que morreu depois. Aí o Fusca saiu de lá, não sei para onde foi. Mas na rua que eu morava, no Rio, no Flamengo, tinha lá esse Fusca marrom, que era do avô do Marcelo. Que ele falava sempre o vô Pedro, que morreu. Incentivou ele a jogar. Foi. Tá bem? Então, finalizando aí. Obrigado, doutor. Até a Obrigado. próxima, até a terça-feira que vem. Até terça-feira. Vamos embora que vem chuva aí, o Zezinho. Já acabou A obra? Não, Não, né? sei lá, já acabou. Tem coisa Obrigado. ainda para fazer. Embora que o Zezinho Zezinho já Já tá está falando fazendo que assim para nós. tem Né? que passar lá na Tá. Pinguela e não é fácil não. Muito Um obrigado. abraço, meu amigo. Até a obrigado. terça-feira, se Fui. Deus assim Mais uma permitir. vez, tá bom? Muito obrigado a todos. Ah, não teve chamada aí de alguém, não? Não, teve, mas vamos deixar para o próximo. Já estamos mais com 10 minutos de atraso. Tá bom, Tá bom, doutor, então. Um que abraço. bom, hein? Tá bom.